além disso, você tem que ter a quantidade suficiente para promover o crescimento. Então não adianta ter todos os aminoácidos essenciais. Tem que ter todos os aminoácidos essenciais na quantidade para promover o crescimento. A gente avalia isso por uma ferramenta chamada DIAS, tá? D-I-A-A-S, que é Digestible Indispensable Amino Acid Score, que seria basicamente os aminoácidos indispensáveis, né? Essenciais, e o score deles. O whey, ele é o suplemento. É que existem assim, o que eu falei para vocês da suplementação da creatina, cafeína, betalanina, bicarbonato e o nitrato são suplementos que atuam diretamente na performance. Tá. Quando a gente fala de whey protein, de carboidrato, são suplementos que atuam de forma indireta. Por quê? Porque eles complementam o macronutriente, eles complementam a dieta. É quase que um facilitador. Exatamente. O whey protein basicamente é para você alcançar a necessidade de proteínas do seu dia. Tá? Qualquer proteína em pó é assim. Tá? Isso não significa que todas as proteínas em pó sejam tão boas quanto o whey protein. O whey protein a gente coloca como sendo o melhor por questão do perfil aminoacídico dele. Entendi. Tá? Mas quando a gente fala o whey protein, o tradicional, que é a proteína do soro do leite. A proteína do soro do leite isolada, tá? A gente coloca como sendo o suprassumo do negócio. Tá? E aí, se você quer analisar a qualidade das outras proteínas, você pega um whey protein isolado como base e você vai avaliando a quantidade, a qualidade. O whey protein isolado é acima de 90% de proteína. Tá? O whey protein concentrado é 80% de proteína, que é o aceitável. Tá? Então, o mínimo do isolado é 90%, podendo chegar a ser mais, e o mínimo do concentrado seria 80%. Tá? Mas existem outras opções de whey vegano, por exemplo, que dá para você utilizar. Arroz, exatamente. Soja. Mas, em comparação ao whey protein, essa suplementação ela é um pouco inferior. Tá? Por quê? Por conta do perfil aminoacídico de cada um. O perfil aminoacídico é o seguinte: para que uma proteína seja completa, ela precisa de 9 aminoácidos na composição dela. Tá? Para acontecer a síntese proteica, a gente precisa de 20. 20 aminoácidos juntos fazem a síntese proteica. Nós produzimos 11 aminoácidos essenciais. Aminoácidos. Nós não conseguimos produzir 9. Tá? Então nós precisamos desses 9 por meio da dieta. Entendeu? E a gente precisa desses aminoácidos nas quantidades suficientes e sendo utilizados juntos. Porque não adianta nada você utilizar, por exemplo, 5 aminoácidos essenciais 7 horas da manhã e os outros 4 ao meio-dia. Não vai dar certo. Você precisa deles todos juntos. Disponíveis. Exatamente, tudo ali junto. E aí, além disso, você tem que ter a quantidade suficiente para promover o crescimento. Então, não adianta ter todos os aminoácidos essenciais. Tem que ter todos os aminoácidos essenciais na quantidade para promover o crescimento. A gente avalia isso por uma ferramenta chamada DIAS, tá? D-I-A-A-S, que é Digestible Indispensable Amino Acid Score, que seria basicamente os aminoácidos indispensáveis, né? Essenciais, e o score deles. Então, eles fazem o seguinte: vamos ver o quanto de aminoácido que a gente precisa para promover o crescimento, tá? De cada um deles, para promover o crescimento, e a gente pega o whey protein, que é a suplementação que seria o top de linha, e a gente avalia o restante ali. Tá? E aí você tem uma proteína que a gente chama de proteína completa. Quando você pega as proteínas veganas, né, proteína de soja, ervilha com arroz e tudo mais, e aí você coloca do lado o whey protein isolado, ou pode ser até o concentrado. Aí você abre o perfil aminoacídico deles, todos os aminoácidos. Vai ter lá leucina, isoleucina, valina, triptofano, tudo isso. Vai ter avaliar e as quantidades que o whey protein tem. Aí você coloca do outro lado, né? Tem todas ali. Aí você vai avaliando o quanto que cada um tem. Aí você vai perceber que principalmente o BCAA, que é a leucina, isoleucina e valina,
Nos vegetais é bem menor. Então, e às vezes é insuficiente. Às vezes pode ser insuficiente, ou às vezes você precisa de uma dose muito maior desse aqui para equiparar aqui. Entendeu? Então, quando a gente vê estudos comparando whey protein com soja, cara, a soja e o whey protein, o exemplo, tem 24 gramas de proteína na dose. As duas, mesma dose. Só que, para a soja equiparar o valor de síntese proteica do whey protein, é necessário, para 30 gramas de whey protein, 45 gramas de soja. Entendi. 50% a mais. Exatamente. Aí, 45%, desses 45%, a gente precisa considerar que aumentou as calorias. E aí você precisa ajustar todo o restante da dieta, porque teve um aumento de calorias ali, tá? As proteínas vegetais, elas sempre são mais pobres nesse cenário de perfil aminoácidico. E normalmente gira nessa faixa que tu falou? Ou cada uma varia? Tipo, a ervilha... A soja é a melhor. A soja é a melhor, É a melhor. ainda, o restante é um pouco inferior. Então, eventualmente, eu, por exemplo, eu tomo proteína de ervilha. Então, eventualmente, eu teria necessidade de suplementar ali, talvez na hora do consumo, esses aminoácidos. Exatamente. Aí é isso que eu ia falar. Para não ter a necessidade de você fazer esse aumento, você pode fazer a suplementação dos aminoácidos essenciais, que são os 9 aminoácidos essenciais, que você mistura, ou eu sugiro que não misture junto, porque é ruim pra caralho. Você toma ali na boca ali, engole, mexe com água e toma, e aí depois você toma a tua proteína, e aí você complementa. Entendi. Tá? Você complementa e deixa aquela proteína mais completa. Pô, as proteínas de vegetais, elas já são ruins, diga-se de passagem, né? Misturar com BCA deve ficar bem desagradável. Nossa, mesmo. cara, mas não é só BCA. São aminoácidos essenciais, são os 9. Tá. Aí vem num potinho assim. Isso existe, mas vende-se como que é? Aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais. Aí tem os 9 lá. No caso da soja, cara, poderia ser interessante só o BCA. O BCA da soja poderia ser utilizado porque a soja, ela tem menos leucina ali. O mais importante é a leucina em questão de hipertrofia, de síntese proteica. No caso da soja, que é a proteína completa, né, a única proteína vegetal completa que existe é a proteína isolada da soja, poderia ser só um BCA, ou só a leucina. Pô, a galera que faz essas proteínas poderia já colocar junto esses aminoácidos, né, cara? Mas eles falam e cobram mais caro. O preço é bem maior. Facilita a vida, né? O preço é bem mais alto. Outras coisas, por exemplo, aí você pega proteínas de arroz e tudo mais, é sempre bom avaliar o perfil aminoácidico comparando com o do whey protein. Vou comprar uma proteína vegetal, deixa eu abrir aqui um whey protein da mesma marca, ver como é que tá e ver o que eu preciso fazer. Quase 100% das vezes você vai ter que fazer a suplementação para equiparar ou tomar uma dose maior disso. E daí fazer a conta também o que vale mais a pena, às vezes, né? Uma outra proteína que seria interessante seria a proteína da carne, né? Proteína isolada da carne vermelha. O albumina também é interessante, que tem a quantidade suficiente também, é uma proteína completa. O colágeno não é uma boa opção. Tá? O colágeno não é uma boa opção. O colágeno a gente pode utilizar no contexto de intestino. Tá? Algumas pessoas mostram uma melhora em questão de digestibilidade e tudo mais com essa suplementação. Porém, a proteína do colágeno, ela é muito ruim. Ela precisa da suplementação dos aminoácidos essenciais para complementar. A galera que toma colágeno achando que vai melhorar o cabelo, a pele, a unha, assim, faz algum sentido isso? Os estudos, cara, são muito controversos e a maioria é muito patrocinado. Tá? Mas o que a gente vê que não. O que melhora, na realidade, é o consumo proteico, da proteína do colágeno, que é ruim. Agora, imagina tomando um whey protein, vai ter um efeito muito melhor. Às vezes, tem muita gente que toma, tipo, gominha de colágeno e custa caro. Valeria mais a pena ela investir um dinheiro, tipo, num whey protein. Exatamente. O cabelo dela melhoraria se esse é o... Esse colágeno hidrolisado que a gente vê é o externo da galinha. É a cartilagem da galinha. Caraca, tipo então, uma pata de galinha, assim. Eles pegam a cartilagem da galinha e aí eles fazem, por meio disso aí, o colágeno. Esse é o colágeno que a galera utiliza na maioria. Existem outros, né? Mas o mais conhecido, os mais baratos, é esse tipo de colágeno.
Existe um outro tipo de colágeno que é promissor, que é o colágeno do tipo 2, né? Colágeno que é mais voltado para a questão de articulação. Entendi. Tá? Ele teria um efeito mais protetor, no sentido... pessoa, por exemplo, ela tem uma artrose, alguma coisa, uma artrite, uma coisa que seja autoimune e que haja uma deterioração da cartilagem, por questão autoimune também, essa suplementação de colágeno do tipo 2 entraria como um agente para ser um agente suicida. Ele se daria para que a imunidade quebrasse e preservasse a tua cartilagem. Entendi. São promissores os estudos, sabe? Mas não tem evidência robusta assim, né? Ainda. Falta. Tem um melhor momento para tomar o whey protein, assim, porque teve uma época que eu ouvi falar, não, tu sempre tem que tomar depois do treino, porque tu tá com a necessidade ali de proteína, e depois de um tempo eu ouvi falar, não, cara, o que importa é a quantidade de proteínas que tu bate no dia. Aí vem gente que fala, não, o que importa mesmo é a proteína que tu bate na semana. O mais importante é a quantidade de proteína do dia, tá? O whey protein, ele é um facilitador. Existem 3 momentos extremamente importantes do dia para você consumir proteína. E aí, o whey protein ele facilitaria essa ingestão. A primeira é a primeira refeição do dia, a segunda é o pós-treino, e a terceira seria antes de dormir, tá? O pós-treino, isso é proteína, não whey protein, né? Proteína pode ser almoço, por exemplo. Ter o frango, carne. Exatamente. Mas assim, por exemplo, você acordou, tomou whey protein ou comeu uma proteína e foi treinar, não tem necessidade de você consumir proteína imediatamente após o treino. Porque ainda vai ter os aminoácidos circulando ali. Agora, se você treinou em jejum, é de extrema importância que você consuma o mais rápido possível, ali, até meia hora, essa proteína. E o whey protein acaba facilitando esse horário processo. Aí, né? Esse processo. A velocidade, né? A facilidade do whey. Não velocidade de preparo, né? Isso. Mas a velocidade de absorção também é diferente, não importa. Entendi. Vamos para... Então, o BCAA ali que tu falou, ele entra com esse complemento de aminoácidos, basicamente. Entraria como complemento de aminoácidos em questões muito específicas. Eu preferiria, ou você utiliza todos os 9 aminoácidos, ou somente a leucina, porque daí ficaria mais barato do que você utilizar o BCAA em si. A maioria das pessoas toma BCAA inutilmente. O BCAA, ele tem uma funcionalidade clínica interessante numa condição chamada encefalopatia hepática. O que é isso? É um problema do fígado que acaba afetando o cérebro, porque há uma metabolização muito alta de alguns aminoácidos, e aí entraria o BCAA, né, como também uma forma de aumentar a demanda dessa leucina, valina e isoleucina, para que o fígado consiga lidar com esse excesso de metabolização desses aminoácidos. Entendi. Então ele teria um efeito protetor. Tá? Encefalopatia hepática pode matar, cara. Ela pode deixar a pessoa com danos cerebrais Mas sérios. A pessoa apresenta sintomas? Sim, a pessoa convulsiona, a pessoa começa a ficar meio... Caraca, eu nunca tinha ouvido falar disso. Como é que é? Amarelada? Não, cara, ela fica apática, fica estranha, começa a ter problemas sério. É uma intoxicação cerebral causada por um problema do fígado. Caraca, tá? velho. De forma mais leiga possível, explicando. Aí o BCAA poderia entrar nesse contexto. Como um protetor. Com um efeito protetor aumentando. Mas tem uma galera aí que conversou com o professor da academia, ele fala, não, whey, creatina, BCAA, glutamina, albumina e como tamina. Assim, se você achar um BCAA barato e para complementar a tua proteína da soja, por exemplo, cara, pô, não acho problema nenhum. Entendi. Mas assim, vou tomar o BCAA para aumentar a minha hipertrofia e eu já tomo whey... Não é interessante, não. E albumina, cara? O que é albumina? Cara, a albumina é a proteína do ovo, né, da clara do ovo, entra na mesma questão do whey protein. A diferença é que ela tem uma digestão muito mais lenta, é muito ruim o sabor, e acaba sendo uma... Antigamente, né, hoje em dia já está bem parecido o valor com o whey protein concentrado, assim.
mas ela acaba sendo uma coisa um pouquinho mais barata para a quantidade de proteína, sabe? Mas o whey, ele tem algum malefício, né? As pessoas relatam, às vezes, problemas de pele ou de inflamação. O whey, ele tem, sim, muitos relatos, tá? Existem teorias de questão de aumento de expressão de IGF-1 na glândula sebácea, que seria dos lácteos em excesso, e aí causaria esse problema de acne, de pele ficar estranha, pele oleosa. São suposições, sabe? A gente não tem de fato, assim. Mas isso acontece com muitos alimentos. Acontece com amendoim, acontece com oleaginosas. Então, algumas pessoas são mais sensíveis a alguns tipos de alimentos. Alguns ao leite, alguns ao amendoim. Isso entra no Six Foods, né? Six Foods Diet, que seria os alimentos mais alergênicos do mundo, né? Quando você tem uma pessoa que tem alergias alimentares, a gente trabalha eliminando todos esses 6 alimentos. Então, o leite ou derivados do leite e as oleaginosas, elas estão dentro dessa classificação. Entendi. Amendoim, principalmente. E aí, algumas pessoas têm esses efeitos colaterais. Cara, eu tenho com os dois, assim, eu tenho empiricamente ao longo da minha vida, né? Eu tomar muito leite e derivados de leite, comer muito queijo, certamente eu vou ter espinha. Eu fui num jantar do evento aqui, eu tô até com umas espinhazinhas aqui. Quando eu tomava whey bastante direto, assim, eu ficava com umas espinhas bem grandes nas costas, aquelas inflamadas, assim, que dói pra caralho. E, cara, com amendoim também, cara. Eu comer uma paçoca uma espinha em algum lugar do meu rosto 2 dias depois, no máximo, assim. E aí eu tô fazendo uso do whey de ervilha ali, mas agora eu já me liguei que eu aumento a dose ou eu complemento. Tem que tá sendo útil o episódio. Tem que dar uma olhada na composição dos aminoácidos ali. Mas essa questão das sensibilidades alimentares, assim, a sensibilidade alimentar não é intolerância e não é alergia, é sensibilidade. Ela acaba se expressando de muitas formas, né? Uma delas é pele, outra pode ser intestino, enfim, tem muitas formas de aparecer. E o whey é muito comum disso acontecer. O whey, aí entra todas as outras questões, se é o whey protein ou se são os aditivos que contém no whey protein, né, que também podem ter esses efeitos aí na pele, dependendo da sensibilidade da pessoa. No meu caso, eu acredito que seja ao leite, porque eu era viciado em leite com Nescau, cara, e daí tive que cortar tudo, assim, passo uma vontade do caralho. Cara, glutamina. Tá. Tem muitas minas, né? Tá. Cara, glutamina é o seguinte, muito bom que você perguntou, porque recentemente, agora, em 2025, saiu uma revisão na Nature falando sobre glutamina no tratamento de intestino. Mostrou bastante promissor, tá? Por quê? O principal substrato energético dos nossos enterócitos no intestino, né? Intestino delgado, para facilitar, é glicose e glutamina. Em alguns cenários, pessoas com problemas de permeabilidade intestinal, ou seja, uma barreira do intestino comprometida, que facilita, com pouco muco, que facilite a entrada de toxinas, em alguns cenários, a utilização, em tese, né? A utilização da glutamina em altíssimas doses poderia melhorar, justamente porque seria substrato energético para essas células do intestino, para elas, né? Protetor, exatamente. De certa forma. Acontece que a glutamina, ela é o aminoácido mais abundante do nosso corpo. Então para pessoa saudável, não tem necessidade nenhuma de fazer a suplementação. Caraca, tá aí um lugar que gasta um dinheiro à toa, assim. E é caro, tá? Agora, para tratamento de intestino, parece promissor, só que as doses são muito altas, tá? De 30 gramas a 1 grama por quilo. Entendeu? Caraca, muita coisa. É bastante, a dose é bem, bem alta. E aí depende do contexto. E depende também da tua prática, sabe? Pô, vale a pena a gente testar com o paciente ou não? Tem outras coisas que podem ser feitas antes para a gente ver se de fato... Eu sempre deixo coisa por último, assim. O único contexto que eu utilizo glutamina com paciente é com um atleta de ultra endurance.
Tá? Tipo, o que? 50 km o cara corre? Tudo que é acima de 42 km de corrida, a gente já considera ultra endurance, de forma mais leiga possível, né? Seria corridas de 50, de 100, 150, 160 quilômetros, triatlon, enfim, tudo que é ultra endurance. Há um dano muito grande, um dano oxidativo muito grande nessas pessoas durante essa fase, tanto de treinamento quanto da própria prova. E o intestino dessas pessoas sofre demais, cara. Porque é um consumo muito absurdo de carboidratos refinados, pouquíssima fibra, pouquíssimo nutriente, de fato, e há uma perda de muco intestinal bem significativa. Então tem alguns estudos, são poucos, mas tem alguns estudos mostrando que 1 grama de glutamina por quilo para essas pessoas parece ser bem interessante num curto prazo ali para a melhora dessa permeabilidade intestinal, para que não haja contato com agentes tóxicos oxidativo ali. Perfeito. Mas aí é uma especificidade. E por que isso é importante, cara? Porque quando a pessoa sai de um ultra endurance, a imunidade dela tá no chão, cara. Entendeu? Cara, passou um vírus a, sei lá, 100 metros da pessoa, cara, ela vai pegar, porque assim, né? Ela destruiu o corpo dela. Ela tá num estresse oxidativo altíssimo. E aí, nesse cenário, a utilização de antioxidantes, a utilização de glutamina pode ser uma coisa interessante. A outra coisa que glutamina pode ser utilizada são para pessoas acamadas em hospital, pessoas com queimaduras, coisas nesse sentido. Porque, e aí entra na mesma justificativa do Ultra Endurance. Há um catabolismo extremo nos dois casos. Então, no caso do Ultra Endurance, a pessoa ficou correndo ou pedalando, sei lá, 10, 15 horas, catabolizando tudo que ela podia, né? E uma pessoa queimada, por exemplo, ela está num nível de catabolismo absurdo. Então ela precisa de anabolismo, ela precisa de muita síntese proteica para a reconstrução daquela pele queimada, daquele problema ali, tá? E aí a glutamina poderia ser utilizada justamente porque é o aminoácido que mais tem no corpo humano e tem uma necessidade. E aí suplementação também de whey protein nos dois cenários pode ser interessante.